O assunto da página 48, na verdade, é razão e porcentagem. Mas primeiro nós vamos estudar razões, depois veremos porcentagem. O que é uma razão? É o quociente entre duas grandezas. E por meio de uma razão, nós podemos comparar grandeza. E grandeza, na verdade, o que é uma grandeza? Ela está associada a tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Exemplo de grandeza: comprimento, tempo, temperatura, massa, preço, idade e etc. Então, podemos ver algumas grandezas da mesma espécie. Tem um exemplo aí no próprio livro que fala sobre escala. Certo? Eu botei até aí alguma coisa. O que é a escala? A escala é a razão entre a medida utilizada, ou seja, a medida que pode ser, no caso, um desenho, e a medida real. Aí aqui tem um exemplo assim no livro. As escalas usadas em plantas de imóveis, mapas, miniaturas e etc. são exemplo de grandeza da mesma espécie. A escala dessa planta, que tem uma planta aí, aqui a planta baixa, é 1/200, ou seja, 1 para 200. Está querendo dizer o quê? Que 1 centímetro da medida do desenho equivale a 200 centímetros da medida real. Então, como é que a gente vai resolver? O 1 aí tem 1 para 200. O 1 é o desenho e 200 é a realidade. Aí diz assim, 1 para 200. Isso significa que cada 1 centímetro do desenho corresponde a 200 centímetros na realidade. Na planta, a sala retangular mede 2,5 centímetros por 2 centímetros. Vamos ver as medidas reais. Vamos saber, na verdade, qual é a medida real. Como é que nós vamos fazer? 1 para 200 igual 2,5 para x. Aí nós resolvemos tipo proporção, que vocês já sabem o que é proporção. Multiplica x vezes 1, que dá 1x, e 200 vezes 2,5. 1x é igual a x mesmo, e 200 vezes 2,5 dá 500 centímetros. 500 centímetros não é o valor real. O valor real é 5 metros. Aí vamos fazer aqui 2,5. Vamos fazer de 2. 1 para 200 é igual a 2 para x. Que fazemos a mesma coisa. X igual 200 vezes 2 dá 400. 400 centímetros é igual a 4 metros. Que diz aí no livro que a medida real, a sala, na verdade, mede 5 metros por 4 metros. É assim que nós resolvemos escala. Tem também grandezas com espécie diferente, que nós podemos ver. A velocidade média, a distância percorrida em quilômetro de algum veículo e o tempo gasto, certo? Essa é para você resolver a razão de grandezas diferentes. Aí tem um exemplo aí também, no próprio livro de vocês, que eu peguei o exemplo daí. Um trem europeu percorre 300 quilômetros em 2,5 horas. 2 horas e 5, né? A velocidade média desse trem é... Então, você vai dividir 300, que é a distância percorrida, por 2 horas e 5, 2 horas e meia. Dividindo dá 120 quilômetros por hora. Lembre-se que quando você responder, você tem que botar quilômetro e hora, as duas grandezas. 120 quilômetros por hora. Agora, o outro exemplo é sobre a densidade demográfica. Como é que a gente encontra a densidade demográfica? É o número de habitantes de um lugar
sobre a área que ele ocupa. É assim que sabemos quando o IBGE faz o cálculo, né? Sabemos quanto número de habitantes cabe em cada área de cada estado, de cada país. Aí diz assim, o estado de Pernambuco, em 2019, tinha em números redondos 9.800.000 habitantes para uma área de aproximadamente 98.000 quilômetros quadrados. Qual a densidade demográfica que nós vamos calcular? Então, a gente pega 9.800.000 e divide por 98.000, que na verdade dá 100 habitantes por quilômetro quadrado. Isso quer dizer, em cada quilômetro quadrado de Pernambuco tem 100 habitantes. Temos também a grandeza de um corpo, que não está aí, que você encontra resolvendo a massa do corpo com o volume do corpo, que você calcula em grama e em centímetro cúbico. Mas no livro aí tem uma aqui, uma grandeza com espécie diferente. Tem um exemplo aí da letra A, na página 49. Certo supermercado divulgou o anúncio ao lado, que está aí do lado da oferta, em qual das duas embalagens o preço é mais vantajoso para o consumidor. Vamos descobrir utilizando razões. Aí coloca o preço com a massa em quilogramas. Em quilograma. O preço da primeira oferta é R$ 12,90 e a massa é 1,5 kg. Então, a resposta dá R$ 8,60, o valor que o consumidor pagaria. Cada quilograma que ele vai pagar custa R$ 8,60. No outro tem o preço que é R$ 20,50 por 2,5 kg. Então, dá R$ 8,20. Então, cada quilograma da embalagem maior custa R$ 8,20. Aí está perguntando, qual é a oferta melhor para se comprar? Então, o preço mais vantajoso é da embalagem maior, porque o quilograma é 40 centavos mais barato que o da embalagem menor. Então, é assim que nós resolvemos razões entre grandezas de espécies diferentes. Não esquecendo que grandeza é quociente. Se é um quociente, é uma divisão. E vemos o que é escala, que é a razão entre a medida do desenho, ou seja, utilizada, com a medida real. Que a velocidade média é a distância percorrida em quilômetros com o tempo, por hora, no caso. E a densidade demográfica, ou seja, de um estado, ou de uma cidade, ou de um país, ou também de um bairro, se quiser saber, é o número de habitantes daquele lugar com a área em quilômetros quadrados. Todos esses nós fazemos o quociente entre duas grandezas, porque é uma razão. Na próxima aula, nós vamos estudar porcentagem, que na verdade, razão, vocês já estudaram no 7º ano. E esse ano está fazendo uma breve revisão, no 9º ano, de todos esses assuntos que vocês estudarão e farão algum concurso. A atividade para vocês fazerem a fixação do assunto dado é a página 50 e a página 51. Na próxima aula, corrigiremos essas duas páginas para depois entrar no assunto de porcentagem.